Gente, em relação, né, à decisão dos juros lá nos Estados Unidos, o mercado, a gente sabe o quanto aguarda o dado do payroll, né, e deve sair agora. Tá aí para acontecer na semana que vem. Enfim, é um dado muito importante que mostra realmente o aquecimento do mercado de trabalho americano. Queria entender da visão de vocês, né, o que esperar a respeito da economia americana com uma inflação persistente, juros mais altos ou não. Agora há pouco até trouxe aqui a fala de um dos dirigentes do Federal Reserve de Minneapolis, se eu não me engano, o Neil. Ele diz, na verdade, que ele acredita sim até numa recessão americana diante deste cenário, mas eu queria entender a visão de vocês dois. Vou começar com o Van Dijk agora. Van Dijk. Bom dia, bom dia, James. Como é que você está? Prazer vê-lo de novo. Com relação à economia americana, eu sou partidário de que não existe maneira de arrefecer a inflação nos Estados Unidos sem uma recessão. O mercado de trabalho em pleno emprego, taxa de juros, o crescimento, a velocidade do crescimento do Fed Fund é recorde. A rapidez com que ele subiu para um país que não está acostumado com essas elevações tão rápidas. E mesmo assim, a inflação persiste nos 6%, a taxa de desemprego permanece em menos de 3,5%, que é full employment, pleno emprego. Os gastos, principalmente gastos de cartão de crédito, continuam elevados, só que a gente tem um que a gente chama de silver lining, né? Um ponto positivo para olhar. Semana passada a gente trouxe um gráfico aqui para vocês para mostrar que a média de ganhos, né, que o salário médio tem decrescido, quer dizer, não tem aquele processo que estava havendo até grande parte do ano passado, em que mês a mês a média salarial vinha crescendo e vinha crescendo acima da inflação. Isso não está acontecendo mais, então a gente vê que esse início de perda de poder aquisitivo pode sim arrefecer a economia. No entanto, eu não acredito que a gente tenha algum tipo de reset sem que haja uma inflação, e se isso acontecer, eu continuo observando e anotando que a taxa de juros nos Estados Unidos ela vai ter que estar positiva. Isso significa que ela vai ter que chegar nos 6%, enquanto a inflação vem caindo um pouco, mas continua muito elevada. Então, a minha aposta é nos 5,5%, 6% para que a economia americana volte a baixar a inflação e que a gente tenha esse reset. Ô, James, quero ver sua opinião. Só atualizando aqui, estou com uma informação que os futuros dos Estados Unidos estão subindo com a notícia de que as autoridades americanas estão considerando expandir uma facilidade de empréstimo emergencial para o First Republic Bank, já aí, né? A gente já falou sobre isso, na verdade, durante, né, os últimos dias, enfim, todo sobre essa questão. E aí também hoje a gente teve um ponto importante, específico ali, né, sobre aquele outro banco também que tem trazido mais um banco, mais uma situação que deixa o investidor muitas vezes cauteloso, mas queria só entender a sua visão, então, sobre a perspectiva da economia americana. Bom, o Neil Kashkari é um conhecido meu há muito tempo, eu respeito muito a ele e eu acho que sim, eu duvido, eu discordo com ele que vai haver uma recessão lá nos Estados Unidos. O que nós estamos enxergando, olhando para os dados, nós estamos enxergando uma recuperação, porque a gente sabe, não foi por coincidência que o mercado foi difícil no ano passado. A grande verdade é que teve um ciclo negativo que começou nos Estados Unidos e também no resto do mundo, por aí no final de 2021. E, assim, cada ciclo ruim cria a possibilidade de um ciclo bom e estamos enxergando sinais de que por aí vai ser um pouquinho mais depois do que começar aqui e que já começou, por exemplo, na China com a reabertura, mas provavelmente a partir do segundo tri vamos ver alguns sinais de recuperação nos Estados Unidos, ou seja, dos resultados das empresas listadas nos Estados Unidos. O que poderia criar um problema, uma grande dor de cabeça, e estamos vendo sim sinais disso, é o mercado imobiliário nos Estados Unidos. É impossível
que esse mercado não, pelo menos, tenha o que a gente chama de cool down, arrefecimento do mercado imobiliário. Por quê? Porque juros subiram bastante lá. A gente conversou sobre isso na semana passada. E isso quer dizer, e quando nós estamos falando sobre o que importa para o mercado americano e a economia americana, sim, é emprego. E a indústria que mais emprega é a indústria de construção. Então, discordo com meu amigo Neil que a economia americana vai entrar em recessão, mas concordo que em alguns segmentos, especialmente em construção, vai ter aquele slowdown. Vai ter um momento em que, sim, menos empregos vão começar a ser criados, não vai ter tanto crescimento, e isso vai ajudar bastante o Fed em termos de não ter que aumentar juros. E eu estava errado, né? Se lembra, na semana passada nós estávamos conversando aqui e eu pensava que o Fed, que o Jerome Powell iria sinalizar que talvez por causa dessa turbulência no mercado bancário, que ele talvez sinalizaria que não iria aumentar o mesmo ritmo, e isso não aconteceu, não. Ele foi bem hawkish mesmo. Mas em termos desse problema que estamos vendo com os bancos regionais nos Estados Unidos, assim, eu não sou muito fã de intervenção do governo, mas, infelizmente, eu acho que o governo tem que começar a mostrar que vai garantir depósitos lá nos Estados Unidos, porque se quiser criar um problema muito grave, tipo 2008, que eu não acho que vai acontecer, então, se eles quiserem, então a maneira mais fácil seria para sinalizar que não vai garantir esses depósitos. Então, é uma situação delicada. Vamos ter turbulência assim, ao longo dos próximos meses, porém, acho que já no semestre, eu acho que, como falei mais cedo, o segundo semestre deveria ser muito interessante, muito bom globalmente.